no Senhor aí. Prestando atenção no que o mundo é. O que veio fazer essa prostituta? Qual é o objetivo dela? Qual é o alvo dela? Corromper 3 pontos fundamentais. Para prostituir esses 3 pontos fundamentais. Qual é a primeira? Política. Conseguiu, né, irmão? Tem jeito. Essa daí ele já arrebentou. Segundo, economia. Sangue, fogo e labareda. Também já conseguiu. Terceiro, a igreja do Deus vivo. O objetivo dela é fazer você beber o vinho na sua prostituição. Para quê? Para que você não consiga deixar para trás as coisas que se passaram e continuar vendo o algo chamado Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Aleluia. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo mostra qual é o ataque que nós temos para não termos essa verdade inserida em nós. Coloca aí Filipenses capítulo 3, versículo 12. Coloca aí, varão. Em nome de Jesus. Vamos toda a igreja ler em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. A Bíblia fala, querido, quem são aqueles que nos bombardeiam, aqueles que nos atacam, para nós entendermos o que está inserido lá no barco. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo. Não, aí é o versículo 12, querido. É 3:2. Aleluia. Deixa eu ler aqui, em nome de Jesus, para que nós possamos correr por causa da hora. Aleluia. Irmãos, estou tentando correr aqui. Vamos lá. Versículo de número 3 assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são a circuncisão? A circuncisão é aqueles que se dizem judeus e não são, que está lá no Apocalipse, na igreja de Filadélfia, são sinagoga do diabo. Não vou tocar nesse assunto, senão não vai nos permitir. Quem são os maus obreiros? São aqueles que começam a boa obra e depois dão mau testemunho, não alcançam os intentos de Jeová. Mas quem são os cães? Quem é o cão? O cão aqui na Bíblia ele está se referindo a um animal sem vergonha, voraz, aproveitador, desonrador, vagabundo, briguento. Tudo isso é o cão. Tudo isso é o cão. São aqueles que nos perseguem. Voltando ao livro de Mateus, acerca do que o Senhor Jesus estava falando quando ele veio sobre as águas, nós esquecemos uma coisa: quem é o barco? Quem é o barco que está sobre esta água? Diga-se: o barco é a minha família. O barco é a minha vida espiritual. O barco é a minha vida ministerial. Você está entendendo essa noite? Está entendendo? Dentro do nosso barco, muitas das vezes, tem muita gente, como tinha com Pedro. A Bíblia diz que Jesus vinha andando em direção, e eles viram Jesus de Nazaré. Quem era Jesus? Era o alvo. Jesus, naquele momento, era o alvo. Se Jesus tem sido o teu alvo nesse dia, eu quero te trazer uma verdade: você vai passar por cima desse oceano, você vai dar glória a Deus, vão se assustar com você, e você vai continuar caminhando. A Bíblia diz que diante dele veio Jesus de Nazaré, e dentro do barco estavam os discípulos. A Bíblia não fala que só tinha os 2, mas nós calculamos pela teologia que havia pelo menos uns 70 discípulos que estavam junto com ele abaixo daquele mar, e entraram dentro do barco para transpassar aquele lago. E no meio do lago veio um vento forte, agitou a água, agitou o barco. Naquela época não tinha bússola, um barco fica sem direção, o barco fica à deriva. Mas eles começaram a ver vultuosamente quem? Jesus de Nazaré, que vinha vultuosamente, e eles começaram a temer, eles começaram a ficar com medo. Sabe por quê? Porque quando estamos vivendo uma tempestade, quando nós estamos passando por determinadas coisas, nós não temos uma visão perfeita de que Jesus está vindo ao nosso encontro. Nós não conseguimos ver que o socorro está chegando, e nós começamos a ver tudo embaçado, e pensamos até que Deus não está na nossa vida, e Deus não está vindo ao nosso socorro. E quando nós pensamos desse jeito, significa que nós estamos correndo perigo. O medo está te assolando. Você está me entendendo? Da glória a Deus aí. A Bíblia diz que eles disseram com muito medo: é um fantasma. E Jesus de longe disse: ei, tem de meu ânimo, sou eu, Jesus. E dentre esses profetas existia um cheio de intrepidez, chamado Pedro. Pedro era aquele tipo de homem que ele não esperava, ele já gritava rápido. Pedro estivesse aqui essa noite e não parava de dar glória a Deus. Talvez uns olhassem para ele e falassem: esse cara é chato dessa, fica dando glória a Deus e aleluia.
Está cheio desse glória, dá um tempo aí, eu quero ouvir. Mas Pedro sabia que quando a glória dele subia até chegar ao altar do Senhor, a bênção dele vinha mais rápido. Então quanto mais glória ele dava, mais chegava mais rápido e mais rápido descia a bênção. E ele não perdia tempo. Quando a Bíblia diz que viram Pedro, então Pedro disse assim: mestre, se é o Senhor mesmo que eu vai ter contigo, deixa eu também andar sobre as águas. E Jesus lá debaixo disse: ei Pedro, pode vir. Irmãos, eu fico imaginando isso numa retórica. Todo mundo viu para a ponta do barco para assistir essa situação. Pedro vai pular do barco, porque não tem escada, tem que pular. Pedro bota a mão provavelmente na borda daquele barco, e aquilo que é líquido embaixo ele pula. O que acontece, irmãos? Ele cai sobre a água, e o que é líquido se tornou sólido. Aquilo já criou um espanto. Mas como todos nós temos um cão às vezes escondido no meio da família, no meio da parentela, no meio da vizinhança, até mesmo no ministério, às vezes até na igreja, há pessoas que estão apostando na tua derrota, estão apostando que você afunda nesse oceano, que você não vai alcançar os encantos de Jeová. Quantas pessoas não chegam? Querido, existem dois portadores: o portador de boa notícia e o portador de má notícia. Para bater na tua porta só vai o portador de má notícia. Ninguém chega lá com boas novas, só chega para falar mal dos outros, para falar mal da igreja, para falar mal de alguém, só chega lá para trazer uma notícia. Ninguém chega com Ananias. Mas deixa eu te trazer uma verdade esta noite: se Jesus Cristo bater na tua porta, ele vem trazer notícia de vitória, ele vem trazer notícia de bênção. Está chegando o teu dia, está chegando a tua hora. A Bíblia diz que Pedro pisou na água e começou a andar. E todos estavam lá olhando Pedro andar. Imagino eu que alguns disseram: vamos ver até onde ele vai, vamos ver se ele vai chegar até Jesus. Porque, querido, para torcer contra a igreja tem um monte. Tem gente que tem até dom. Já disse que nós estamos começando sobre isso hoje. Dom todo mundo tem. Tem dom de visão, de revelação, profecia, não significa nada. Há uma diferença: dom e unção. É melhor ter unção do que ter o dom, porque unção significa intimidade com o leão na tribo de Judá. Significa não olhar para a esquerda, nem para a direita, nem para a retaguarda. É só o alvo. Está ligado no trono da graça. Está esquecendo o que passou. Não está preocupado com o dia de ontem e nem com os minutos atrás, mas está focado no alvo. O alvo chamado Jesus de Nazaré. Ele pode fazer milagre. Só Ele faz, só Ele socorre. Ele é Deus. Você está entendendo isso? Não, glória a Jesus. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre o mundo, porque o mundo é isso. O mundo tem que ficar debaixo dos pés do ungido. O ungido é separado. É lindo quando você lê 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, não é lindo? Eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Antes eu era um povo qualquer, mas hoje sou povo de Deus. É lindo essa passagem. Melhor ainda é viver, querido. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91, coloca dentro de casa e diz assim: o diabo não entra aqui, porque a minha Bíblia está aberta no Salmo 91. Querido, deixa eu te fazer uma verdade: Salmo 91 tem temor que ele lê dentro do espiritismo, dentro da feitiçaria, dentro da macumbaria. Sabe qual é a diferença dele ler lá e você ler aqui? É que ele lê lá para confrontar, e nós lemos aqui para viver. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é autoridade para o justo. Não é qualquer um que tem, não. É só os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que ficam por debaixo do seu pé, que não se contamina, que não se vende. Aquele que está vivendo o Evangelho de Cristo. Sabe o que é viver o Evangelho de Cristo, querido? Não é esse Evangelho barato, não. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de conquista, é o Evangelho de vitória. Aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse o diabo não pode, ele não toca. Sabe por quê? Porque é promessa de Deus. A mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não será atingido. Somente com os teus olhos verá a recompensa daquele que se levantou contra você. Pedro começa a andar e vai embora, e o monte observando Pedro. Mas a Bíblia diz que, em determinado ponto, na caminhada desta, como diz a campanha, seguindo adiante, o vento soprou mais forte e a onda se agitou, e Pedro teve medo no meio do caminho. Quando você sente medo, desce a olaria, porque o diabo está se apresentando.
Medo não vem de Deus, vem do inferno. E o que diz a palavra do Senhor? Que Pedro começou a olhar para a direita, para a esquerda, e começou a observar o temporal. E o que fez Pedro? Olhou para trás para ver onde estava o barco, e o barco estava longe. Mas o povo que estava próximo do barco viu ele afundar. Você acha que correu o que lá dentro do barco? Ué? Pedro não andou? Tu não estava vendo Pedro andando? Olha lá, além de afundar, está morrendo afogado. Olha lá o homem morrendo afogado, porque para isso o povo pega até fôlego para falar. Tem gente que aposta na queda do pastor. Vai cair, falei que ia cair. Falei. Tem gente que aposta. Tem gente que senta com a mesa, querido, e você às vezes conta a sua bênção e você vai frustrando na tua vitória, porque aquele que sentou na tua mesa está puxando na tua queda, na tua destruição. Que isso, pastor? Eu não vou botar ninguém na minha casa. Não, eu dobro o joelho, puxo a minha casa. Só entra aqui papai determinar. Se você entrar algum aqui para trazer palavra de maldição, ele vai sair daqui endemoniado para aprender que Deus é Deus nesse lugar. Isso é Deus. Você está me entendendo? Dá glória a Deus aí, crente. A Bíblia diz que Pedro começou a andar e começou a afundar nas águas. Porque é difícil ver vitória. Vou dar uma pausa aqui só para contar um rápido testemunho. É fácil. É difícil ver vitória. Você quer ver uma coisa? É muito bom para quem está fora da luta falar da toda luta. Qual o seu nome? Indiana, você vai vencer, irmão. Fica firme. A tua vitória está garantida. Fica tranquilo. Você é muito fraco, irmão. Fica forte. Morre para quem está de fora. Mas quem está inserido na luta, que sabe a dor que sofre. E a nossa luta sempre é maior do que a dos outros. Você já sentou diante do médico, o médico disse assim: você vai morrer. Você tem no máximo 6 meses de vida. Há pouco tempo atrás eu perdi um cunhado, servo autêntico do Senhor, com câncer no cérebro, casado com a minha irmã que teve leucemia, e eu contei o testemunho aqui. No último grau, teve uma hemorragia, era para ter morrido, e Deus curou. E o meu cunhado perdeu o cabelo, fez quimioterapia. E um dia ele estava já nas últimas no hospital, no INCA, e a minha irmã chegou, passou a mão na cabeça dele chorando, e disse assim: ai, que pena de você, Yuri. E ele disse: que? Pena de mim? Não, mas pena de mim? Você está louca? Pena de mim não. Eu sei para onde eu vou. Agora esse povo que está ali fora, para onde eles vão? Eu vou para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É ter intimidade com o leão da tribo de Judá. É aquele que está no alvo, ainda que eu morra, eu vou para a glória. Mas se viver, é viver na presença do leão da tribo de Judá. Às vezes você está dizendo assim: vou tratar contigo, mas a tua soberba não deixa. Tem gente que acha que é o máximo. Se pastor, meu irmão, desse carteirinha para entrar no céu, nós sabemos que estamos feitos, né, irmão? Estamos feitos. Pastorar não resolve nada, porque tem gente que pensa que pastorado com a igreja começa aqui, não, começa lá atrás. Nós somos os últimos. Somos os últimos. E mulher de pastor também, tá? Não fiz não. Mas Pedro pulou e começou a afundar. Querido, é uma torcida para ver você afundar nesse oceano. É uma torcida. Talvez está faltando alguma coisa dentro da tua casa. Você precisa de uma resposta de Deus, amém ou não amém? Você precisa que Deus faça alguma coisa. Diga: Deus, eu preciso que o Senhor cuide das páginas da minha vida. Porque Bartimeu estava à beira do caminho mendigando, com a capa da derrota e da miséria sobre as suas costas. Ele era cego, tinha família, era filho de Timeu, estava lá. Mas sabe quem estava passando naquele dia? Jesus de Nazaré. Ele pegou todo o seu fôlego que te gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me socorre. Sabe o que o diabo fez? Mandou os filhos do cão, esses cães que ficam aí todos sarnento, doido para ver a tua derrota, dizendo para Bartimeu: cala a boca, rapaz, não incomoda o mestre não, fica quieto. Quando alguém da glória a Deus se disser para você: não fala mais baixo, fala assim: fica quieto, rapaz, porque o meu negócio é com ele, não é com você não, o meu negócio é com ele. E Bartimeu começou a gritar mais alto. Sabe o que aconteceu? Aquele que passava por ele tinha
na beira do barco, ia lá. Pedro está falando: "Ô, pastor Marcelo está morrendo da fé." Se for sobre ele, vai morrer afogado. Mas se entender que somos dependentes de Jesus, vai gritar: "Jesus, tem misericórdia, eu estou morrendo, me socorra." Sabe o que aconteceu, irmão? O nevoeiro veio e nem o povo do barco pôde ver. Vem aqui, pastor Marcelo. Jesus se apresenta, deixa a Bíblia lá, deixa a Bíblia lá. Jesus se apresenta a um pescador que não sabia nadar. Segura na mão dele e diz assim: "Vem aqui. Ei, homem de pequena fé, te coloca de pé nesse mundo aí." Sabe o que acontece, irmão? Todo mundo estava vendo vultuosamente alguma coisa acontecer. Mas sabe o que acontece? Sabe o que é o barco? Que ele diz assim: o barco é a minha casa, é a minha vida, é a minha história. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Agora, depois de estar em pé na água, Jesus Cristo vai saber nas mãos. Como, filho? Tu não vai voltar sozinho para esse barco, não. Vou voltar contigo. Você não está mais só. Você está sustentado na destra de Deus. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora olha dentro do barco os perseguidores, os caluniadores, os que se dizem judeus e não são, os cães. Olha como é que eles estão. E olha lá, rapaz, o Pedro não estava sozinho. Você não viu o Pedro sozinho? Olha lá, ele está voltando. Ele está voltando com alguém do lado dele, de braço dado. E ele é o Senhor dos exércitos. A vitória está chegando. Ei, tu não vai voltar para casa da mesma maneira que chegou, não. Vai ter alguém que vai sustentar você pelas mãos e vai conduzir você em direção à sua casa. Ele vai entrar no barco da tua vida e da tua história esta noite. Ele vai chegar para mudar, ele vai chegar para transformar. Pastor, é porque tu não conhece a minha história. Eu é que não conheço mesmo, mas também tu não conhece o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele Quem fez festa de Natal? Fala a verdade, hein? Quem botou o Papai Noel lá pendurado? Levanta a mão. Filho da mentira. O ladrão que desce pela chaminé para roubar o que é teu. 25 de dezembro todo mundo compra roupa, né, irmão? Ano novo também. Mas quem é que abriu a porta da sua casa e foi audacioso e disse assim: Jesus, é tudo seu ventre. Eu e a minha casa militaremos em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe qual é o problema de hoje, querido? Escutem isso. Sabe qual é o problema de hoje? Sabe, missionário Beto, sabe qual é o problema de hoje? É que o povo está dependendo de alguém para dar um salavão. Alguém precisa levantar um profeta para trazer uma visão, uma revelação. Mas você está equivocado, entende isso, Vasco? Você é constituído profeta nesta nação. Deus chamou você para ser profeta. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. Entra na tua casa diferente essa noite. Abra a porta da tua casa dizendo: ei, demônio, você do oculto escondido aí, pode sair da minha despensa, pode sair do meu guarda-roupa, pode sair da minha cama. Sai aí, sai porque eu vou invocar o leão da tribo de Judá. A glória dele vai se manifestar. Não vai ter demônio, vai impedir a glória do Senhor. Você entende isso? Não entende? Se tivesse entendido, tinha dado mais glória. Você conhece o livro de Reis, capítulo número 6, como ele diz assim: estava Eliseu na cidade de Dotã, cercado pelos sírios. Conhece a história? Quem conhece? Cercado, um exército inteiro para prender um profeta. Você sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ele não vem sozinho, ele vem com um exército. Ele vem para te massacrar, ele vem para te derrubar, ele vem para matar você afogado. Você entende isso? Da glória a Deus. O que aconteceu às 6 horas da manhã daquele dia? Os moços que trabalhavam com o profeta começaram a arrumar a sua casa. Eliseu era bem sucedido financeiramente e abriram a janela, irmão. Quando abriu a janela, o que eles se depararam? Com o adversário. Abra a tua janela essa noite. Você vai ver o demônio lá do lado de fora, doido para te roubar, matar e te destruir. Hoje tem crente que tem medo até de passar na porta do cemitério meia-noite. Passo não, o negócio é sério. Passo não. Tem igreja que tem medo até de falar do diabo. Não, fala isso não. Eu tinha uma irmãzinha lá na igreja, né, aqui no Rio de Janeiro, e falava assim: pastor, nem